Bem-vindos vocês que nos escutam, vocês que nos veem aí no YouTube, bem-vindos ao FSCast, mais um FSCast de quarentena, o podcast oficial do Fora de Série. Lá comigo, Alisson Paese. E aí, tô ansioso pela conversa, hein? Hoje é uma empresa que eu já curto, a comunicação principalmente, que eu tenho mais contato. Vai ser muito legal conhecer mais da história aí da Conquer. André Barros. Prazer, obrigado pela presença dos ilustríssimos convidados. Sempre bom bater papo com gente interessante, com empresas, com temas interessantes, empresas interessantes. Vai ser um prazer. E como a gente tem falado nos últimos podcasts que a gente tem gravado, né, André? Não dá para fazer muito suspense com o convidado. Então, aqui com a gente tem Endel Favarin e Aline Gomes, da Conquer, Escola Conquer. É isso aí. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente está super empolgado em poder compartilhar um pouco da nossa história. Sou fã do trabalho de vocês, então estou muito feliz de estar aqui contando um pouquinho da nossa história e esperamos muito agregar muito valor para quem está nos ouvindo e vendo. Adoramos boas histórias, então acho que o papo vai ser bom, adoramos compartilhar, somos conectados por esse mesmo propósito, então vai ser bacana falar de um tema que a gente é apaixonado na Conquer, compartilhando aí com vocês, aí com essa riqueza de conteúdos que vocês já trazem, poder agregar com todo mundo que está assistindo, vai ser massa. Boa. Maravilha, maravilha. Bom, como a gente falou, né, anteriormente, a gente conversou um pouquinho, né, Aline? A gente tem sempre um tema central, obviamente que a gente procura não fazer disso uma coisa muito quadrada, muito engessada, é mais um grande bate-papo mesmo, mas a gente procura sempre respeitar um tema central. E no nosso caso de hoje, a gente vai falar um tema bastante pertinente para o momento, mas que tem muita importância também no desenvolvimento pessoal e profissional, né, que é a tal da inteligência emocional, a soft skill da inteligência emocional. Mas acho que antes da gente entrar direto na inteligência emocional, a gente vai chegar nela em algum momento. Mas eu queria um pouquinho que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, a Conquer ali, como que tudo começou, porque de certa forma vocês têm, aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Sobre referência, informação, inspiração para o empreendedor. E vocês têm, uma história nata de empreendedorismo, né? Até chegar na Conquer que vai desembocar na inteligência emocional, né? Mas acho que é legal contar um pouquinho desse começo aí pra gente, aí pra galera. Bom, maravilha. Adoro contar um pouco do início da Conquer. É uma longa história, mas é uma história bem interessante que eu vou dar uma resumida, trazer os principais pontos. Mas para quem não conhece, a Conquer é uma escola de negócios da nova economia. A gente nasceu da insatisfação com o ensino tradicional, principalmente faculdades pós, por focarem muito na parte técnica, teórica e deixarem de lado outras habilidades que são essenciais para todo profissional, independentemente da área de atuação. A gente fica super feliz que, apesar de 3 anos e meio de vida, a gente nasceu em Curitiba, a gente já está em 8 cidades, com 11 unidades, e atendendo as principais empresas e startups do Brasil, desde Nestlé, Ambev, Google, iFood, enfim, de todos os tamanhos, não só no Brasil, mas também na América Latina. E hoje mais de 500 mil de alunos passando pela Conquer. Mas não foi sempre assim. A gente começou pequeno pra caramba, contando o início, Rafael, que você perguntou. Eu sou advogado por formação. A gente tem 3 fundadores aqui na Conquer e eu conheci um dos fundadores na faculdade. E a gente tinha muita vontade de empreender. Eu trabalhava em auditoria na PwC. Meu primeiro sócio, ele trabalhava em escritórios de advocacia e a gente queria empreender, queria criar uma startup. Isso foi em 2014. E a gente teve a ideia de um aplicativo para restaurantes. Por quilo, à vontade, menu executivo. O nome do aplicativo era o Almoça. Era um mercado que ninguém olhava, era muito delivery, restaurantes à noite, mas restaurantes do horário do almoço ninguém estava olhando. E, afinal de contas, a gente sempre acaba almoçando nos mesmos, né? Pô, seria legal ter um aplicativo que a gente pudesse ver a geolocalização, o preço do por quilo, o preço do menu. E assim a gente começou nossa carreira empreendedora. Eu peguei 1 mês de férias da PwC, fui para a rua, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, estava batendo no porta a porta de restaurantes com uma apresentação em PDF do que seria o futuro aplicativo. E em 30 dias a gente vendeu, sem ter o aplicativo, para 150 restaurantes. Voltei para a PwC, pedi demissão, eu e meu sócio, aí a gente não parou no porta a porta, né? Foi uma loucura, acharam a gente louco, né? Como é que você vai sair de uma carreira ótima, com salário bom, uma perspectiva sensacional, né? Advogado tributarista no Brasil ganha dinheiro, tem muita confusão na parte de tributário, tem muito problema. E assim começou a nossa carreira empreendedora, batendo no porta em porta,
E foi muito legal. 6 meses depois, a gente estava em 8 cidades no Brasil com esse aplicativo. A gente recrutou profissionais, a gente não sabia nada, né? Era a nossa primeira experiência empreendedora. A gente recrutou profissionais pela OLX, pelo Passei Direto, que era um site de universitários estudarem para provas. A gente recrutou pelo Mercado Livre, criamos nosso processo seletivo via Skype e chegamos em 10 vendedores pelo Brasil. E assim começamos a expansão, isso em 2015. E aí veio a crise, o nosso produto não era tudo isso, não, a gente reconhece. A gente não tinha um dev no time, a gente precisava de um dev no time, era uma empresa que apostou no nosso projeto e tinha mais 29 projetos que eles também apostaram, então a gente não tinha velocidade, a gente não conseguia pivotar. E uma coisa a gente percebeu, Rafael, a gente não queria mais voltar para o direito, a gente achava aquele mundo para nós, muito quadrado, muito burocrático. E a gente queria empreender, gostava de empreender, daquele frio na barriga do empreendedorismo. E a gente tinha formado um time comercial. E a gente gostava daquilo, mas nosso produto não era tão bom. E o que a gente percebeu? Né? Poxa, a gente não tem um produto dos melhores, mas tem um time. E, abrindo um parênteses, a gente cobrava os nossos restaurantes por uma tecnologia, com uma startup de São Paulo, que é no Brasil inteiro, que é a Vindi, que você coloca o teu cartão de crédito e qualquer negócio consegue cobrar como Netflix. Cadastra o cartão de crédito e mês a mês fica debitando. E a gente usava essa solução na nossa expansão. Mudou o jogo, porque era chegar nos restaurantes, cadastrar o cartão e mês a mês ficava debitando. A gente precisava contratar uma maquineta para cada vendedor. E a gente era encantado por essa solução. E a gente conseguiu bater na porta dos fundadores da Vindi, Reginaldo e Rodrigo, hoje são grandes amigos, e eles adoraram a ideia, né? Viram primeiro, acharam a gente louco, né? Que esses caras querem vender o nosso produto, que eles só trabalhavam no inbound, só com inside sales. O que esses caras querem vender no porta a porta nosso produto? São loucos. Deixa os caras trabalharem, pensaram eles. E a gente ficou responsável pela expansão nacional da Vindi no porta a porta, batendo no porta de academias, ONGs para vender a Vindi. E no meio dessa trajetória toda, para encurtar a história, que todo o nosso time, eles passaram a vender a Vindi, ao invés do Almoça, que era o nosso aplicativo, no meio dessa história toda a gente percebeu que as habilidades que mais estavam fazendo a diferença para nós, para alavancar os nossos resultados, para a gente crescer como empreendedores, eram outras habilidades. Eu estudava muito na época vendas, negociação, muito. Meu sócio estudava muito produtividade. E aquilo abriu para a gente tantos olhos, a gente pensou como ninguém ensinou a gente isso, como ninguém ensinou isso para a gente antes. Era um absurdo, a gente estava há 25 anos no ensino tradicional. Na faculdade, eu fiquei 5 anos aprendendo só teoria, só técnica, sendo que para o advogado, quem mais se destaca não é o melhor tecnicamente. Inteligência artificial, Google, livros estão à disposição. O melhor advogado é aquele que tem a melhor comunicação, a melhor negociação, o melhor networking, a melhor persuasão. E assim que nasceu a ideia da Conquer. Poxa, essas habilidades estão se transformando nas nossas carreiras, todos deveriam aprender. Mas o ensino tradicional é chato, é quadrado. E aí que a gente acoplou nossos 3 pilares, que é metodologia, que não precisa tomar café para assistir uma aula, conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, e professores sempre profissionais de mercado. E aí nasceu a Conquer. Isso foi em 2016. Claro, se juntou um terceiro sócio, que é o Joseph, tinha sido... Não, isso que eu ia perguntar, eu tava no mute aqui também, mas isso que eu ia perguntar, tinha mais um, né? Eu lembro do Joseph, da história do Joseph também aparecendo, que era importante. A gente compartilhou com ele a ideia da Conquer, era um terceiro amigo nosso e que a gente admirava muito profissionalmente, tinha conquistado muitas coisas, tinha sido expatriado, inclusive, pelo Grupo Boticário lá para a Colômbia, abriu a operação do zero, super novo, e ele se apaixonou pela ideia, porque ele também reconhecia que o ensino tradicional não tinha impulsionado ele para chegar onde ele chegou, eram outras habilidades. E ele abriu mão de tudo, abriu mão da carreira de expatriado, de executivo, se juntou a gente, isso em março de 2016, para a gente lançar a Conquer em agosto de 2016. Então, esse é um pouco da história pré-Conquer até a gente chegar no lançamento. E depois que a gente lançou, foi um boca a boca e uma explosão. Um ano depois, a gente já estava em São Paulo, a gente nasceu para pessoa física, mas 3 meses depois, os RH já estavam comprando a ideia da Conquer, né? Porque elas também sentiam a mesma dor. O ensino tradicional não preparou os profissionais para enfrentar todos os desafios da realidade. Então, enfim, esse é um pouquinho do nosso início. Maravilha, cara. Tem. Muito bom.
História do empreendedor ali, né? Erros e acertos, mas vamos fazendo, né, cara? E legal você ter contado essa história do app também, que vocês saíram vendendo, né, cara? Nem tinha o app ainda. É Não, uma loucura, mas... Exatamente, exatamente. Era a primeira experiência empreendedora, com muita vontade de fazer acontecer. O aplicativo, né, como de costume, a parte tecnológica é sempre um pouco mais lenta, sempre encontra alguns problemas no caminho e a gente precisava vender. A gente foi para o mercado com uma apresentação, independentemente de a gente ter o aplicativo à disposição. Cara, por que você fez direito? Foi pressão familiar do sistema? Do quê? Eu acho que... Porra, assim? Na lata? Não, fiquei curioso. Acho que é o ponto. Eu acho que são 2 pontos principais. Primeiro, meu irmão é advogado. Meu irmão é sócio da PwC. Obviamente, muito influenciado por ele, eu gostei do direito. E segundo, também, porque é o que a gente ouve, né? As profissões que mais dão certo, que mais dão dinheiro, etc. A gente acaba caindo como jovem, né? Como menino, a gente é adolescente quase, quando a gente está escolhendo a profissão, nem jovem, a gente acaba sendo influenciado pelo meio, com certeza. Não foi algo que eu sou apaixonado pelo direito de modo algum. É que te conhecendo agora e vendo teu mindset, eu tenho certeza que você nunca optaria por se fazer direito, entendeu? Então foi alguma outra coisa que influenciou, era isso que eu queria entender. Um cara com a capacidade de análise que você tem enxerga essas lacunas de educação que existem, enfim, tudo que você falou. Não, eu comento que valeu a pena ter feito direito porque, aliás, valeu a pena ter feito sempre vale. No meu caso, porque só tendo a dor, só vivenciando a faculdade que eu consegui enxergar esse grande gap no ensino tradicional. Mas com certeza, Alisson, se eu voltasse atrás, hoje eu teria feito uma administração, uma escola de negócios diferente. Não teria seguido esse mesmo caminho. Seria quase como fazer engenharia e trabalhar com conteúdo, mais ou menos. É mais ou menos isso. Tem alguém aqui. Tem engenheiro aqui, né? Eu não sou engenheira, sou psicóloga. Então... Mas tem uma... eu acho até que os engenheiros têm até mais facilidade de ir pular para esses mercado financeiro, para negócio e tal. Agora, direito, a contabilidade, eu acho que tem um desafio maior, assim, por causa de mindset. É o que eu vejo muito. Eu tenho vários amigos. Eu tenho um grande amigo meu que é advogado e que tem esse perfil igual ao seu. Só que ele não conseguiu sair ainda, porque, enfim, cada um tem suas variáveis, né? Mas, Alisson, eu acho que um ponto positivo, no meu caso, foi que eu trabalhei em auditoria na PwC. Então, eu trabalhava muito no mundo contábil, financeiro, um pouco da gestão estratégica. Sim, bem business. Isso. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Foi uma fase que eu valorizo demais na minha carreira. Sim. E a gente vive hoje um contexto que o senso de propósito ele bomba muito, até para você empreender, para você se arriscar, e você precisa de inteligência emocional, porque empreender é fazer acontecer numa condição de incerteza total. Tem um dia que tá bem, tem dia que você quebra, tem dia que você quebra de novo, aí você quebra a cara, aí você faz parceiros. Todo dia. Eu acho que na nossa carreira a gente não foi... Não é tão simples simplesmente largar tudo, tem as carreiras e as profissões. Acho que até falando um pouquinho de mim, antes de eu ser psicóloga, né, que até onde pluga a minha carreira com a Conquer, eu fui bailarina profissional, eu dancei, queria dançar o mundo. E ser bailarino profissional, né, num contexto do Brasil, de arte, de cultura, era ser louco mesmo, né? Então, as pessoas falavam, meu Deus, né? Eu escutava na escola, o que vão, né, escola tradicional, religiosa, tinha as fotos 3x4, que as pessoas que passavam nas melhores faculdades, naquelas coisas acadêmicas, nessas profissões, né, super, né, do momento, fisioterapeuta, dentista, médico, advogado, o que vai estar escrito que você vai ser bailarina? Eu falei, você é a primeira bailarina dessa escola para mostrar aqui que eu tô quebrando o padrão. E acho que nem na minha carreira, quando eu fui para psicologia, larguei a dança e fui para psicologia, eu sempre entrei em RH. Então, a minha história com a Conquer começa inicialmente como professora. Eu sou psicóloga, né? Trabalhei no mercado executivo, fui executiva de recursos humanos em empresas de bens de consumo, varejo, enfim, consultoria. E eu vi na pele quantos profissionais tinham gap justamente porque não se conectavam com as suas carreiras ou não se conectavam com aquelas habilidades que iam fazer toda a diferença para ele voar, para ele ter novas ideias. E aí era muito encaixotado. Então, eu sempre escutei na minha jornada que eu pensava fora à frente do meu mundo. Eu sempre escutava isso
assistir médico, desde criança, você sempre está quebrando a caixa, eu sempre fui um RH que falava de negócio, queria saber. Então, todas as habilidades que depois me fizeram a diferença na minha carreira para eu acelerar muito rápido a minha performance, são todas as habilidades que não necessariamente na minha faculdade de psicologia, né, eu aprendi. Claro, você trabalhar comportamento humano faz toda a diferença, a questão de inteligência emocional e tudo mais, mas a questão da negociação, saber negociar projetos, se vender, falar bem em público, são habilidades que a gente não foi educado, né? Então, a minha história com a Conquer começa com a primeira professora da Conquer São Paulo de inteligência emocional. Então, a Conquer veio para São Paulo um ano depois, e aí eu conheci o Joseph numa relação de networking, então foi super bacana, a gente se conectou. E eu lembro que o Joseph assistiu uma palestra que eu tinha dado e falou, encontrei a nossa professora. E aí começou a nossa história e essa questão de inquietação, porque eu via como executiva de RH que os treinamentos eles eram muito focados em trazer informação, em gerar motivação, entusiasmo, mas pouco trazia, né, é o que a gente fala na Conquer da diferença de, né, de conhecimento e aprendizado, né, e o quanto que você está gerando de aplicabilidade. Depois que você faz aquele treinamento, dá 2 semanas já esqueceu. Você teve aquele gás de energia e não mudou hábito, não mudou comportamento. Então, muitas vezes como RH eu falava, meu Deus, eu contratei um fornecedor, ninguém fala a minha língua, ninguém aterriza, ninguém... Eu construía melhor esse investimento. E quando eu conheci a Conquer, eu falei, meu Deus, tem tudo a ver com a história, né? E assim começou a nossa história, como professora de inteligência emocional, de liderança, comecei a cuidar dos projetos em company, então, por ter sentado do outro lado da mesa, eu sei a dor que os empresários, eu fui empreendedora também quando eu saí do mercado executivo, justamente por um questionamento de achar que o mundo deveria ser diferente, e que me faltavam habilidades também que eu queria transformar no mundo. Então, ter conectado a minha história com a da Conquer gera muito propósito, eu sou apaixonada pelo propósito da Conquer, e hoje eu toco a operação comercial da Conquer Brasil, e é um prazer estar desenvolvendo algo que traz muita aplicabilidade. E com certeza na nossa história, seja do Wendel, a minha, se a gente não tivesse um pouco de inteligência emocional, com certeza a gente não teria lidado com, não seria tão resiliente, não teria gerado riscos, porque a gente se arriscou, mesmo sem ter nada, o Wendel largou a carreira, eu também larguei minha carreira, eu ia ser expatriada também, com carreira com link internacional, largar tudo, e falar, vamos começar do zero. Então, se você não tem um autoconhecimento, uma gestão de emoções, você não acredita muito num propósito, você abandona, né? Eu tenho uma pergunta. Fala, André. Não, eu ia perguntar eu sempre fui empreendedor, né? Desde que eu comecei minha carreira, eu nunca tive talvez a oportunidade de ser executivo de grandes empresas, mas já estive muito dentro de grandes empresas. E uma coisa que eu sempre tive dificuldade de passar aos times das empresas que eu trabalhei com e não dentro, era como se fazer networking. Assim, como é que você ensina alguém a fazer networking? Porque é algo que é difícil de ensinar, né? Difícil você mostrar como é que faz. Puta, você vai no evento. Não é só você ir no evento, não é só você manter contato com a pessoa. Como é que aterriza esse ensinamento que, para mim, pelo menos, é super difícil de mostrar, de repassar para frente? Você sabe que network é uma das habilidades que os profissionais mais precisam desenvolver, porque a gente passa muito tempo dentro do corporativo, das empresas, no nosso negócio, mas pouco a gente troca muito sobre prazos, sobre projetos, sobre budget, e pouco você troca sobre que livro que você está lendo, o que você está bebendo de fonte de podcast, quais são as habilidades, quais são os seus desafios hoje como empreendedor, o que você fez de diferente como líder, ou o que você fez como profissional que te tirou da zona de conforto. Então, a gente está acostumado a viver no piloto automático e muitas vezes a gente não sabe fazer as perguntas. Então, uma das coisas de networking que eu falo é busque interesses e perguntas que fogem do seu piloto automático. Então, eu posso ser uma líder e encontro você no corredor, ou encontro o Wendel, encontro o Alisson, o Rafael, e o que a gente pode perguntar de outras questões, né? De algumas habilidades, um ponto que eu sempre falo é você descobrir onde é o teu bastidor, onde é o palco do outro, né? Então, onde o outro pode te potencializar algo que falta em você. Então, se eu sei que o Wendel é super persuasivo ou comunicador, isso me falta, então, Wendel, me dá alguma dica do que você faz na sua reunião que é legal. Então, fazer essas perguntas, saber se autoconhecer e buscar essas ferramentas e essas pessoas, essa rede
rede, né? Porque se você está conversando com pessoas que são iguais, e acho que no empreendedorismo é muito isso, se você tem ali nos seus amigos, né, a média das 5 pessoas, que é uma frase meio clichê, mas que faz muito sentido, você tem que ter pessoas que você vai buscar na sua rede de networking que te elevem, que subam a barra, que te questionem, que te tira da zona de conforto. Senão vai ter sempre as mesmas respostas, todo mundo concordando com você. Então, networking é também buscar no outro o que falta em você, mas também buscar pessoas que discordam ou te provoquem muito para te tirar da zona de conforto. É uma aula, né? Um podcast, é isso que você está tentando. Eu ia te perguntar antes, você falou em inteligência emocional, é o tema da principal. E o que é, por definição, para vocês, inteligência emocional? A inteligência emocional é muito mais do que... ela parece... Daniel Goleman, que é o maior autor que fala de inteligência emocional, ele fala que a inteligência emocional tem 4 pilares, né? São 2 internos e 2 externos. A inteligência emocional, de uma frase simples, é você levar inteligência às emoções. Porque a gente fala de inteligência emocional, acho que é só para o estouradão que precisa ter equilíbrio, mas é para a pessoa que às vezes não é questão de introversão, é a pessoa que é passiva, que ela não fala o que ela precisa dizer. Então, a inteligência emocional, nesses 4 pilares, a gente fala de você se autoconhecer, saber, né, os teus gaps, a tua história, tudo que você já passou, saber gerenciar suas emoções, ou seja, você não consegue, num mundo como esse, tão conectado, que a gente está aqui, está acontecendo várias coisas, você não tem controle de tudo. Então, de que maneira você controla as suas emoções, você se conhece, entende, para você parar de ser reativo e muito mais responsivo. Essas são as 2 habilidades que estão mais vinculadas ao interno. E tem 2 que são vinculadas ao outro, que tem a ver com empatia. E empatia é uma palavra que, se colocar no lugar do outro, mas é com qual olhar? Com o meu ou com o seu? Porque empatia tem a ver você tirar julgamentos de valor e entender a sua necessidade real por trás do comportamento. Não quer dizer concordar sempre, mas é entender. E também tem a ver com sociabilidade, ou seja, quanto que a gente consegue num mundo em constante mudança, de crise, tudo que a gente está vivendo, nas relações, você gerar conflitos construtivos. Então, eu concordo com você, ou eu discordo, mas a gente chega nesse ponto de intersecção. Então, a inteligência emocional é você conseguir lapidar isso de uma forma inteligente para você realmente ter mais sucesso nas suas relações, no seu trabalho, no seu negócio. Eu gosto muito. Aliás, primeiro eu abro aqui um parênteses, uma estatística, né, da Talent Smart, que fala que 58% da performance profissional hoje em dia está atrelada à inteligência emocional, ou seja, uma habilidade muito importante. E, enfim, esse momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem que estar muito aberto ao novo, à adaptabilidade. E você só consegue ser um profissional aberto ao novo, flexível, rápido, se você tiver uma boa inteligência emocional. Porque a gente tem que aprender a trabalhar confortavelmente dentro da zona de conforto. É meio paradoxal, é complexo, é difícil, mas essa é a nossa nova realidade. A gente tem que performar bem em meio à incerteza. E tem uma pesquisa que eu gosto muito da Korn Ferry, que é uma consultoria de gestão global, que afirmou que profissionais que têm learning agility no DNA, né, capacidade de rápida aprendizagem, de adaptabilidade, são promovidos 2 vezes mais rápidos que os seus pares. E executivos que tem essa característica de learning agility, capacidade de aprendizagem rápida, empresas que contam com esse perfil de executivos apresentam 25% mais lucratividade que os seus concorrentes. Então, adaptabilidade só existe se você tiver uma altíssima inteligência emocional por trás. Senão, você não aguenta o tranco. Seja como empreendedor que vive isso na pele, a montanha-russa das emoções, seja como um executivo, seja como colaborador, enfim, qualquer pessoa que está nos ouvindo. E eu acho muito interessante, para finalizar, uma pesquisa da CEO Outlook, da KPMG de 2019. Eles fizeram uma pesquisa com executivos, C-levels de mais de 60 países em 2019, e 67% desses CEOs afirmaram que a nova moeda dos negócios era a adaptabilidade, capacidade de agir e aprender. Isso em 2019. Imagine hoje, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, você só consegue se você tiver uma excelente inteligência emocional por trás. E deixa eu perguntar uma coisa, dentro dessa história, né, dessa soft skill super importante aí, e 2 vezes mais, e a pessoa tem 2 vezes mais possibilidade de ser promovida, assim. Uma vez dentro da empresa, você consegue identificar os perfis e você vai promovendo essas pessoas até elas chegarem nos cargos mais altos da companhia. Mas antes de ela entrar na companhia, tem algum tipo de dinâmica que é feita ou que é possível fazer para tentar identificar esses tipos de perfis? Eu imagino que sim, mas o que seria, por exemplo? Só complementando, o que eu ia perguntar era mais ou menos isso também, foi a curiosidade que me bateu, mas era num sentido até anterior, assim,
o mercado já está preparado para receber o soft skill como a principal habilidade para os executivos? E aí eu acho que entra na do Rafael, se está preparado, como é que faz esse tipo de seleção, ou se teve que reavaliar esse tipo de seleção em, sei lá, uma entrevista de meia hora, vai. Eu senti isso na pele como recrutadora, né? Trabalhar em recursos humanos, eu trabalhei em vários subsistemas. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o profissional do século XXI não é aquele que sabe ler e aprender, mas é aquele que desaprende para reaprender novas habilidades. As empresas estão aprendendo, a gente aprende no amor ou na dor, né? Então, estão aprendendo, muitas vezes na dor, a ter que se reinventar. Um momento como esse que a gente está vivendo, a gente tem que se reinventar, se tornar digital, de repente a gente precisa desenvolver outras habilidades. Ao longo, por exemplo, você pega nos últimos 20 anos, o próprio processo seletivo, de acordo com o contexto, né, que a gente chama dessa era exponencial, que é o mundo muvuca, que a gente chama, que é tudo incerto, volátil, complexo, fake news, acontecendo junto com notícias, internet, digitalização, fez com que as empresas, para ela poder elevar resultados, percebeu que só focar em habilidades técnicas levavam para os mesmos lugares. Então, as empresas precisavam desenvolver outras habilidades. Aos poucos, passou de ser uma conversa somente do RH e também dos gestores. Existe um livro que chama 5 disfunções das equipes, que falam, né, que existem 5 motivos que fazem uma equipe parar de funcionar. Muitas empresas, e aí entra no que você me perguntou agora, de como é que a gente muda isso, focam muito na atenção para resultados, no comprometimento da pessoa, só que esquece de gerar confiança, gerar conflitos construtivos, quer ter novas ideias. Então, de que maneira você aumenta a confiança? Desenvolvendo novas habilidades que antes não eram reforçadas. Você falar que você não sabe, há 10, 20 anos atrás, era sinal de competência. Então, muitas das empresas começaram a ser questionadas que outras habilidades faltavam para esses profissionais, que é o profissional do futuro, o profissional de agora. E aí, novas habilidades começaram a fazer falta, que é inteligência emocional, oratória, negociação, a questão de saber lidar com dados, e uma série de outras, inovar, lidar com o outro. Então, tem uma série de habilidades que hoje fazem falta. Ao longo do processo de seleção, isso também mudou. Você tinha uma entrevista que antes era muito baseada em currículo, na parte técnica, depois a gente teve uma questão mais comportamental. E como é que a gente pergunta isso? Perguntando de histórias passadas da sua vida. Então, quanto mais você já teve de experiências e desafios, a gente está numa era que pergunta muito sobre experiências. É uma geração agora que está no mercado de trabalho que ela quer viver experiência, uma experiência como essa de um podcast, de um canal do YouTube, uma experiência de comida. Então, aos poucos, o processo de seleção ele vem mudando. Muitas pesquisas hoje do LinkedIn e de grandes empresas já não usam mais o currículo tradicional. Então, claro, parece que só empresas mais modernas, mais tecnológicas, mas muitas empresas de clientes nossos que trocam comigo no dia a dia têm revirado um pouco o seu processo de recrutamento e seleção, inclusive de avaliação de desempenho, para buscar profissionais que tenham habilidades como adaptabilidade, inovação, que veja erro como aprendizado. E elas já estão começando a abrir mais esse mindset, essa configuração mental. Então, é 100%, Aline, que está aberto para isso? Óbvio que não, a gente está aprendendo muito com essa mudança. Porém, hoje, muitas empresas já perceberam que outras habilidades, elas são essenciais. Um profissional que não tem inteligência emocional, que não tem adaptabilidade, não tem resiliência, ele não sobrevive. Então, ele vai buscar pessoas que já passaram, seja por experiências profissionais ou pessoais, porque mesmo as pessoas que hoje as pessoas buscam muito mais pessoas conectadas ao propósito do que tecnicamente experientes. Então, é isso que hoje a gente tem buscado, pessoas que estão muito mais vinculadas a habilidades, valores e talentos que têm a ver com o propósito da empresa. E não é fácil. Muitas vezes na contratação a gente erra, né? É natural. Eu sou muito daquela teoria ou da frase do hire slow, fire quickly, né? Fast. Ou seja, contrate devagar, demita rápido. Não é fácil, né? Ainda mais a gente é uma startup de educação ou escola de negócios, cada um chama de um jeito. A gente cresceu muito rápido. Em 2 anos a gente contratou mais de 150 pessoas, um ritmo de crescimento muito rápido, fora mais de 300 professores que a gente tem em todo o Brasil. É um desafio, mas, acima de tudo, a gente vê no dia a dia. Quanto o profissional é resiliente, quanto o profissional é aberto ao novo, né? Tem uma habilidade que eu, particularmente, sou fã, a Aline sabe muito bem, me conhece, que é a humildade. E eu fiquei muito feliz que depois eu conheci no livro do Jim Collins,
né? Empresas Feitas para Vencer, que é um livro que eu mega recomendo. Acabou de passar pela minha mão, só para comentar esse livro. É um livro fantástico, todo mundo tem que ler. Eu peguei para reler. É muito bom, e ele percebeu que as empresas que mais cresciam nos Estados Unidos tinham uma característica, os líderes tinham uma característica em comum, que se destacava, que é a liderança nível 5, que é a humildade. Ou seja, por que humildade, né? Humildade porque só o profissional humilde ele está aberto ao novo, só o profissional humilde ele não é arrogante para se blindar na sua cadeira e achar que o mundo vai se adaptar a ele. Ao contrário, ele tem que se adaptar o tempo todo, a gente tem que estar se reinventando, melhorando, ouvindo o nosso time, valorizando a colaboração. É muito mais do que eu, é o nós. Então, é por isso que eu gosto tanto da humildade, dessa característica que a gente procura muito nos processos seletivos, e isso acho que é um ponto comum dos nossos colaboradores e professores. São profissionais abertos ao novo, que querem crescer, abertos a feedback. Acontecem erros, André? Acontecem, mas a gente é muito rápido nas decisões. Wendel, mas quanto que você acha que isso já é de fato uma realidade, não é só discurso nas grandes empresas? Porque, assim, o que eu mais vejo, o que eu mais sinto de conversa com amigos, e aí amigos desde de grandes empresários a executivos, assim, é que a realidade, pelo menos a realidade que me transparece, é que as empresas falam, o discurso delas é esse, só que a realidade é que elas têm medo desse perfil empreendedor, desse perfil questionador, desse perfil com aprendizado, porque dá trabalho, né? Então, e aí afeta toda a cadeia. Então, para mim, me parece que o discurso é lindo, só que ainda para as grandes empresas, me parece que ainda é só um discurso. Faz sentido, não? Não, faz sentido. A gente trabalha com os principais RHs do Brasil, em termos de gigantes e pequenas empresas. Assim, um ponto em comum, André, que eu posso afirmar é que as pessoas sabem, os líderes, CEOs, todo mundo está aberto, ou pelo menos da boca para fora, afirmar que soft skills ou outras habilidades é que fazem a diferença para um profissional se destacar. Tem uma pesquisa que diz que hoje os 71% dos RHs valorizam mais a inteligência emocional do que a própria inteligência. Também tem uma pesquisa da Você SA com 500 RHs do Brasil afirmando que 87% das demissões são relacionadas a comportamentos e atitudes e só 13% pela parte técnica. Então, assim, é algo muito, para mim, está muito claro. E eu acho que todos sabem. Na prática, obviamente, que muitas coisas mudam. Aquela história da inovação na parede, está no manual de cultura, é bonito de se falar e de se pregar, mas, de fato, quantas empresas têm uma cultura de inovação forte? O que é uma cultura de inovação? Uma cultura que aceita o erro, que aceita experimentação, que constrói uma base de time com transparência, que envolve o time com propósito. Quantas empresas, quantos CEOs falam que são inovadores ou que pregam inovação e que, de fato, estimulam essa cultura que ele vai ouvir coisas que ele não quer ouvir, né, do contraditório, que é importante para inovar. Inovar não pode ser a unanimidade da opinião, não tem inovação na unanimidade da opinião. Então, eu concordo com você, que muitas empresas ou muitas pessoas, líderes profissionais, pregam uma coisa, mas de fato não vivem isso. Mas eu acho que aprendendo na prática, né, Wendel? Porque muitas empresas estão vendo que se não mudar, vai quebrar. Essa é a realidade. Ou você muda, se você continuar sendo essa visão fechada, autoritária, não trabalhando delegação, autonomia, responsabilidade, e não estiver aberto para isso, e existem várias pesquisas que quando você começa a trabalhar esse outro lado, a lucratividade, o ROI, né, que é a questão da lucratividade, ele aumenta. Atendimento ao cliente, você é muito mais feliz, mais engajado, mais conectado, você dá mais ideias. Então, o cara que ainda está fechado, ele vai literalmente ter um concorrente que vai atravessar ele e ele fala, por que eu não fiz isso? E aí vai doer muito mais, né? Não, e esse ponto muito legal, essa bola, aproveitando essa bola que você levantou, também tem uma pesquisa da Korn Ferry, que é uma consultoria de gestão global que eu já comentei, que identificou que empresas com propósito forte, elas têm uma taxa de crescimento anual 3 vezes maior que seus concorrentes. E empresas com propósito forte têm um nível de engajamento de 90% dos seus colaboradores. Enquanto empresas que têm um nível de engajamento fraco, ou seja, não têm propósito forte, cai para 32% o nível de engajamento desses colaboradores. E é culpa de quem? Líder. Engajamento é culpa da liderança, dos CEOs. E os jovens... Oi, desculpa, Rafael. Não, e complementando isso, porque os jovens eles estão cada vez mais ligados ao propósito, né? Então, nessa mudança de gerações, nessa troca de geração que a gente está vivendo, né? Que é o momento de troca de geração agora, o jovem é super
adepto, né, desse propósito, por que eu quero fazer um negócio que eu acredito, independente se o salário... Até a gente estava falando, foi um dos podcasts que eu dividi com vocês ontem, da Adriana Barbosa, muito disso ela falava, né? O propósito é algo muito importante, além só do salário. O salário é legal, mas às vezes eles trocam muito mais o salário porque o propósito é mais legal. Então, segue a vida, vamos porque a gente acredita. Depois eu busco assim, dinheiro, vamos dizer assim. Não, perfeito. E isso está impactando também as gerações mais velhas. Não é só o jovem. O mais velho também quer se sentir valorizado. Ele também quer entender que não é só o que ele faz, ele quer entender o porquê ele faz. Ele quer se sentir valorizado como empresa e saber do real impacto que o trabalho dele está causando na sociedade e no mundo. Então, é algo que está crescendo pra caramba. E a gente sabe, existe uma guerra, né, de empregabilidade, de empresas, né, caçando os melhores talentos. E as empresas precisam se mexer. Eu acho que propósito, o foco tem que ser as pessoas. As empresas têm que valorizar as suas pessoas. Você não constrói uma empresa, você constrói um time, o time constrói a empresa. Então, pessoas têm que ser o centro, senão as empresas vão ficar para trás. Ouvindo você falar, desculpa, só ouvindo você falar, me parece que a questão, ela acaba, pode ser uma visão super míope, super rasa aqui, mas e juntando com o que eu ouço desses amigos, né? Me parece que o grande problema está, não o problema, mas a grande questão está, né, no cargo gerencial. O C-level ele compra e está adequado a esse propósito. Embaixo, quem está chegando está alinhado com o propósito, está afim, está querendo. Mas às vezes é esse cargo, esse gerencial aí, os managers ali que talvez não estão conseguindo entregar essa transição, ou entra na questão do que o pessoal chama da juniorização do cargo de gerente, né? Que na verdade está subindo, está trazendo essas pessoas de baixo que estão alinhadas com o propósito para assumir responsabilidades que talvez eles não estariam prontas, mas que eles estão mais alinhados com o propósito, que é mais importante do que a entrega mesmo, né? Então, eu acho que tem um ponto que acho que é as duas camadas, sabe? Que é a questão da comunicação e o protagonismo. Porque se você não está claro para você, o profissional que está entrando no mercado de trabalho, ele é questionador, ele quer saber, ele quer perguntar. E aí também acho que tem um ponto que eu sempre questionava quando era executiva de RH, você não está recebendo feedback, você está indo atrás? Porque você também tem que se mexer, né? Uhum. Então, a inteligência emocional tem coisas que a gente fala que o que você tem controle, o que você pode influenciar, o que você pode aceitar e mudar. Então, não adianta aquele profissional que fica reclamando de que nada muda, mas também não faz nada para mudar. E ao mesmo tempo que às vezes, não, o líder. Tem muita coisa que é a gestão de liderança, né? A gente fala que, como o Wendel falou, se 70% do nível de engajamento está vinculado ao líder e 50% da rotatividade, as pessoas saem das empresas com o desejo de se livrar do chefe. Quem nunca, né? Então, assim, só que também tem a parte do colaborador. Enquanto que você está sendo protagonista, você está fazendo a sua parte, você está buscando autodesenvolvimento, você está sendo resiliente, que é o tal de para de mimimi e vai fazer, né? Então, assim, tá tudo bem não saber, tá tudo bem. A gente está numa era falando de inteligência emocional sobre vulnerabilidade, tá tudo bem não estar bem. E só que é o que você faz com isso no dia seguinte, né? Porque também chega um ponto que você fica uma semana reclamando. Então, tem essa questão do líder e do... Acho que uma questão que acontece nesse ponto que você falou, André, é que muitas pessoas, muitos líderes têm medo de fazer perguntas e têm medo de falar, mesmo que você não tenha toda a informação. Então, deixa claro, as pessoas se desmotivam quando os papéis não são claros. No momento de gestão de mudança, de crise, você não tem toda a informação, fala o que você tem para esse momento. E aí o cara, ele acaba dando, né, uma bola fora na liderança dele, justamente porque ele fica nesse, não sei se eu falo, o que eu faço, e aí ele não é protagonista também como líder, ele não tem, a gente fala muito de autonomia, mas o líder, ele tem a parte dele de dar com responsabilidade, preparar as pessoas para tal, mas também tem do colaborador também buscar se desenvolver, da autorresponsabilidade, de correr atrás também, né? Acho que ainda tem um lance que eu acho que é muito problema de comunicação, assim, acho que ninguém se expressa as suas expectativas e as suas perguntas e respostas para nenhum dos lados. E é aquela velha história, né, que a gente tinha no modelo clássico de gestão de companhia. O cara que é mais bem pago é que tem as respostas. Então, basicamente, quando o cara pega um cargo de liderança, ele tende a achar que ele tem que ter todas as respostas. E aí ele não abre espaço para quem está no time dele falar. Aí já gera um problema. Aí o cara que está no time já acha uma merda, porque ele não tem espaço para falar. Aí já começa a reclamar. Isso é uma cadeia que desperta por falta de comunicação, falta de alinhamento de expectativa.
para mim, assim, Alisson, na experiência que eu acumulei já, alinhamento de expectativa é a chave para gestão de time. Essa é a chave para mim. Todo o restante vem embaixo desse guarda-chuva. Então, eu acho que vai muito por aí, né? E eu concordo muito que os líderes, o gestor, a cadeia média das empresas é onde empaca basicamente tudo, né? Não é só gestão de pessoas, é qualquer tipo de gestão. Empaca porque é um cara que é cobrado como cargo de liderança e na operação ele não tem a correspondência do que ele precisa para esse cargo, assim. Ele fica nesse meio campo de, pô, eu sou só um gerente aqui, os caras querem que eu resolva todos os problemas, então ele fica num dilema emocional gigantesco. Pelo menos eu vejo isso muito, acontece muito. É um lugar, porque o cara que vira diretor já tá com foda-se pro operacional de muita coisa, né? Ele já vai mais pro estratégico. O cara que é gerente, ele tem que ter o estratégico, operacional, cuidar das pessoas, olhar para o que está acontecendo, reportar. É o cara que tá ali no meio. Ele pode coparticipar, galera, entendeu? Que a gente fala na Conquer que líder herói não tira férias e quem insubstituível não é promovível. Então, assim, é isso. Fala líder herói porque o líder herói é tipo Spider-Man, que tá tudo na mão dele. Ou ele salva a Mary Jane, ou ele tá do outro lado salvando o metrô que tá para cair. E ele não pode ser um líder herói. O papel do líder é desenvolver os seus colaboradores. Aí volta, se você é um líder que tem essa característica da humildade, você é um líder inclusivo, é um líder que escuta, que põe todo mundo dentro do mesmo barco, que por mais que você tenha a resposta ou tenha uma direção, um cheiro do caminho a ser seguido, tem que colocar todo mundo no mesmo barco, tem que ouvir as pessoas. E aí entra o livro que a Aline comentou, do Patrick Lencioni, ele é ex-VP da Oracle e da Bain & Company. E ele fala muito bem que, geralmente, a gente pensa, quando os times não estão atingindo o que tem que ser atingido, a gente pensa que o maior desafio é os resultados, mas ele mostra no livro de uma maneira genial que os resultados são só a ponta do iceberg. A base para você atingir a quinta camada, o quinto desafio, que são os resultados, a base é confiança. E você só constrói confiança se você construir um time de transparência, de inclusão. E se você gera confiança, as pessoas não vão ter medo dos conflitos construtivos. Elas vão dar as suas opiniões, elas vão contrapor, que é a segunda camada. Se elas dão as suas opiniões, elas vão ter comprometimento, que é a terceira camada. E se elas derem as suas opiniões, terem um conflito, aí sim a gente vai chegar na responsabilização individual. E tendo a responsabilização individual, a gente chega nos resultados. Então, é fundamental a camada da confiança. O líder tem que ser vulnerável, ser aberto, ser humilde para colocar todo mundo no mesmo barco. E aí sim esse time vai chegar nos resultados. Que até casando com inteligência emocional, é uma coisa que até eu queria trazer, que é esse território de confiança até permite que as pessoas exerçam mais a personalidade delas e não seja taxado como um cara que não tem inteligência emocional, né? Porque quando não existe esse território, o cara, às vezes, ele precisa fazer uma intervenção, mas como não existe, tá todo mundo ali preocupado e com a bunda na parede, quando alguém fala, o cara já é pó maluco aí, ó, o cara que tá sempre arranjando confusão. E aí eu queria dar uma pergunta e queria ver o que o Wendel tem para complementar. Cara, eu essa semana eu fiz 2 lives que eu falei sobre mim, e aí, obviamente, eu reflito nesse processo, né? Porque às vezes eu normalmente não tenho tempo para refletir sobre mim, o que não é certo, mas terapia nessas lives funciona. E eu vejo que as grandes decisões da minha vida, que foi quando eu entrei na XP e larguei minha carreira com 20 anos, que eu já tinha uma carreira boa já na indústria, lá no Rio Grande do Sul, e a XP não era nada. Depois, quando eu saí da XP, no momento que qualquer um me chama de louco por ter feito isso, todos esses momentos foi um misto de eu querer fazer o que eu gosto, estar em paz, o que eu amo, ao mesmo tempo foi falta de inteligência emocional. Só que, e aí, sabe? Puta, o que venceu, entendeu? Venceu eu ir atrás do que eu amo fazer ou venceu a minha falta de inteligência emocional e eu perdi oportunidades? Mas eu ganhei também. Como é que avalia isso, sabe? Aonde estão os limites da inteligência emocional e os limites de outras características, assim? E aí até eu queria ver um pouco na vida dele, nesse empreendimento. Sem dúvida alguma, aconteceu várias vezes. Ele contou um pouco antes ali, né? Que foi a decisão de pivotar negócio, eu tenho certeza que em algum momento deve ter faltado inteligência emocional. Não é possível que foi sempre equilíbrio total, entendeu? E aí, o que você acha disso também, sabe? Eu ia deixar para
damas primeiro, para a Aline responder essa, para eu ir pensando numa melhor resposta. Tem uma pergunta complexa, mas eu vou responder primeiro, já que a Aline... Não, mas aí não vale. Você deixar a Aline responder primeiro para você pensar, não vale. Aí não tá sendo cavaleiro. Tá, roteirizou. Eu complemento depois com a minha trajetória. Não, é uma boa pergunta, Alisson. Eu acho que eu já ouvi uma frase que a diferença entre o louco e o empreendedor é que o empreendedor ele sabe vender a sua loucura. Então, assim, você tem que ter um pouco de parafuso a menos para empreender. Se arrisca muito. E a maioria dá errado. A gente sabe disso. É um mercado extremamente desafiador. Você construir um produto do zero, achar teu PMF, né, teu Product Market Fit e fazer o negócio acontecer. Fora que você tem que ter muita coragem e inteligência emocional para aguentar os trancos. Eu não contei aqui, mas para a gente conseguir o nosso primeiro aluno na Conquer foi um sacrifício. Nós três, a gente não era da área educacional, a gente não conseguia de jeito nenhum nosso primeiro aluno, sempre que tinha largado tudo. A gente se vestiu de astronauta, panfletou na rua, batia no porta a porta de todos os escritórios financeiros aqui de Curitiba, mandava mensagem em redes sociais, tudo. E a gente não conseguia nosso primeiro aluno. E foi desesperador, querendo quase que largar tudo e, o que a gente está fazendo? E fora a nossa família, né? Eu era advogado, daí abri um site para restaurantes por quilo, daí começou a vender um sistema de pagamento que até hoje meus pais não entendem o que era aquele sistema de pagamento, como é que funcionava. Depois estava empreendendo com uma escola. Cara, se eu contar minha história, todo mundo me acha louco. E foi assim que a gente começou, daí veio a ideia, aula gratuita dentro da escola, para as pessoas conhecerem. A gente teve a ideia genial, graças a Deus, de mandar uma mensagem via LinkedIn, do LinkedIn mais bonito, que é do meu sócio, o Joseph. E a gente adicionou 10 mil pessoas no LinkedIn dele. A dona Frida, que é a mãe dele, mandou mensagem 1 a 1 para essas 10 mil pessoas que a gente adicionou no LinkedIn, substituindo só os nomes. Obviamente, chamou alguns Joãos de Maria, algumas Marias de João no meio do caminho, mas não tem problema. E dessas 10 mil pessoas que a gente convidou via LinkedIn, 400 foram até a escola, numa aula gratuita. Dessas 400, a gente teve nossos 36 primeiros alunos. Foi difícil pra caramba. Deu medo pra caramba. Então, é difícil, Alisson. É uma pergunta muito difícil. Eu acho que sim, tem que ter uma coragem, tem que ter muita coragem para empreender. Tem que ter muita inteligência emocional para aguentar o tranco, porque é aquela história, muito mais pessoas desistem do que falham. Muito mais pessoas desistem do que falham. E para você empreender, você tem que ser resiliente. Você tem que ir tentando. E eu olhando para minha história, eu tenho uma claridade de enxergar o Connecting the Dots, aquele discurso famoso de Steve Jobs. Se não fosse todas as minhas experiências acumuladas, a Conquer não seria o que a Conquer é hoje. Desde na sistemática do time de Inside Sales aqui dentro, do sistemática financeiro, que a gente não tem cobrança física dentro das escolas, tudo que fui aprendendo na Vindi, no almoço, a forma de tudo, comercial, cobrança, tudo. Então, tudo que você é fruto do teu passado. Então, é olhar o copo meio cheio, ter muita coragem e inteligência emocional. Claro, Alisson, não sou perfeito, muitas vezes a gente fica maluco, às vezes a gente quer desistir, o que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, eu sou muito grato aí pelas cabeçadas que eu dei na parede, pelos tombos que eu levei, que eu acho que tudo isso te fazem ser um profissional mais forte. E se você olhar o copo meio cheio de todas essas falhas, você consegue construir todas essas falhas, tornando-se uma experiência positiva, tornando-se o teu diferencial como profissional. Eu acho que essa é a diferença de quem tem e quem não tem inteligência emocional. Claro, eu estou falando como alguém que não entende inteligência emocional. Não sou professor de inteligência emocional, não sou psicólogo, sou empreendedor. Eu acho que agora talvez a gente vai ouvir uma narrativa de quem entende de psicologia e inteligência emocional. Aline, passo a bola para você. Mas a Aline está concordando aqui, está balançando a cabeça, então parece que você está só antes da Aline falar, o Alisson tem uma avaliação sensacional quando perguntam para ele qual que é a semelhança entre todos os fora de série, todos os empreendedores fora de série, o que eles têm em comum? E o que você responde para eles, Alisson? Boa. Essa pergunta é clássica, né? Todo mundo pergunta, seja online ou offline, o que a galera tem em comum. E, sinceramente, a única coisa que eles têm em comum e que dá para colocar numa caixinha é que todos eles se ferraram muito em algum momento da vida. Tiveram que superar algo, e aí, independente da onde, do tamanho da empresa, da vida, se foi na vida pessoal ou não, um grande problema.
E aí, nesse momento, acho que tô tendendo a achar que foi uma das grandes chaves para eles terem dado certo. Eu tenho certeza que foi, mas talvez a grande. Porque nesse momento, a maioria das pessoas, sem dúvida alguma, sugeriu que eles fossem para outro caminho. Entendeu? Sem dúvida, familiar, amigo, falou, cara, para com isso aí, tá maluco, não vai dar, muda. E eles insistiram, seguiram, foram atrás, deram um jeito, superaram, fizeram aquilo que ninguém incentivou eles a fazer dar certo. Então, é isso que eles têm em comum. De resto, são absolutamente distintos. Cada um deu certo de um jeito, cada um tem um jeito de fazer gestão, né? Assim, de empresa. Tem desde o mais maluco até o mais pragmático e todos eles encontraram uma forma de dar certo. Então, é isso. Eu acho que todos têm... Bem, você já acabou respondendo, né? Que acho que todos acreditavam demais em alguma coisa que muitas vezes você nem visualizava. Mas era uma inquietação, uma dor tão grande, interna, de alguma coisa que... E aí é a pergunta, né? Que para você dar esse passo, por algum motivo, eu sempre falo assim para os profissionais, todas as pessoas alunos, meus colaboradores, de passa num filtro, né? Porque às vezes você pode ressignificar teu trabalho não necessariamente virando do avesso, né? Você pode simplesmente mudar o teu estado mental. Então é passar, eu estou usando os meus talentos, eu estou conectado com alguma coisa que tem muito a ver com os meus valores, uma coisa que eu acredito, que eu tenho um baita tesão de acordar e falar, vamos lá, vamos fazer acontecer. Eu estou conectado com alguma coisa que eu estou usando minhas habilidades e aí aterrizar, a propósito sem romance, sabe? Falar de amor, de não sei o quê. Só que quando você tá ali conectado com uma insatisfação e você vê o diferencial disso, você acredita, você vê um horizonte, você vê eu sempre falo que esses grandes empreendimentos nascem porque a gente tem um problema que a gente quer muito resolver e ele está muito conectado na nossa vida. A inteligência emocional, acho que o Wendel fala muito de ter propriedade, mas na verdade ela foi a maior dor da minha carreira. Eu fui uma profissional de recursos humanos, uma psicóloga com zero inteligência emocional. Era uma profissional extremamente focada em resultados e dane-se o que os outros falavam, julgava mesmo, briguenta. Então, às vezes, eu tinha várias confirmações mentais que me davam vazão de falar continue assim e tudo mais. Só que ao mesmo tempo você se pergunta, pera, se está mudando, ou até mesmo quando a gente empreende, você está indo, muda o contexto, vou mudar o negócio e acontecem os mesmos problemas. Mudam as pessoas, acontecem os mesmos problemas. Então, assim, será que o negócio é você? Você precisa se realinhar em alguma coisa que você acredita muito, que você quer muito, uma dor muito grande. Então, a inteligência emocional deu um ponto de virada na minha vida e falou, vamos parar de escolher suas batalhas do jeito certo. Desenvolva a sua inteligência emocional. Eu continuo sendo orientadora em resultados, né? Então, eu saí de psicologia com foco em negócios, sou head comercial. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o que a gente acredita, com as nossas verdades e os propósitos. E a gente vai meio que encontrando a nossa tribo, né? Porque muitas vezes a gente foi chamado de louco, de eu sair de uma carreira executiva e falar, você tá louca, né? Mesmo quando eu estava dançando, as pessoas falavam, você tá doida, como assim você vai sair? E por quê? Porque eu acreditava num outro lugar que eu já me visualizava nele, mesmo sem ter nada, né? De estado, de como você quer ajudar essas pessoas. Então, você olhar por que você saiu, a resposta está só em você, porque eu posso achar que é porque você não estava. E aí não tem, porque é muito padrão individual teu. Porque às vezes as pessoas elas saem e as pessoas acham que o propósito, a inteligência está só conectado à questão de grana, e nem tem nada a ver com isso. Né? De que muitas vezes começam vários empreendedores sem muitas vezes ter nada, tem uma ideia, mas tem um valor de transformação, uma proposta de valor muito grande. O cara já estava transformando as pessoas sem ter retorno nenhum com isso. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Você realmente se realinhar, E aí é um pouco desenvolver, como o Wendel falou, muito mais do que a nossa resiliência de tomar as porradas no meio do caminho, é a nossa antifragilidade. O que é isso, né? Que é uma palavra que está super falando agora de inteligência emocional. Que é você crescer durante esse momento. Porque a resiliência, você passa pela porrada, cai, quebra, como comecei a empreender, quebrei muito, perdi muito grana em projeto, tapa na cara, com medo de pedir ajuda. E para quem que eu peço ajuda, né? Meu Deus, não sei pedir ajuda. E aí, quando você aprende, a resiliência você faz você que nem um bambu, né? Você estica e depois volta. A antifragilidade, você cresce com isso. E acho que é muito se perguntar, né? Possivelmente todos nós nos perguntamos, cara, eu tô numa zona de conforto? Porque muitas vezes a gente está na zona de conforto. Só que você precisa ir para a zona de crescimento. Só que às vezes a gente vai pelo modo mais reativo. E em vez de ir por uma questão, vai para a zona de pânico, né? Porque você vai, todo mundo falando ao contrário, todo mundo falando que não vai dar certo, o que é isso? Você é louco, possivelmente o Wendel deve ter ouvido, né? Você é louco, tá largando a sua carreira, a sua estabilidade. Eu também escutei muito isso. Mas quando você tem a certeza de que você está usando o que você mandar bem para alguma coisa que realmente gera valor, o retorno vem, a tribo vem, a compra está aí, o fora de série está aí, e a gente só tende a crescer, né?
E trazendo para a situação atual, né, que a gente está vivendo hoje, que é maluca para todo mundo, é única para todo mundo, eu imagino, assim, várias indústrias estão se dando muito mal, então essa história da reinvenção, da adaptabilidade é mais do que fundamental, resiliência nem se fala, inteligência emocional, enfim, talvez é a principal agora, né, nessa história toda. A indústria de vocês, acho que ela não tem sofrido tanto, me corrija se eu estiver errado, né? Mas porque as pessoas estão no momento agora de desenvolvimento. A gente tem falado muito isso no Fora de Série, né? Na agenda positiva que a gente tem tentado trazer, é justamente isso. Fala, pessoal, a gente não quer ficar falando só dos mortos, né? Porque os mortos está todo mundo falando sobre a doença e ninguém também está se alienando ao problema, obviamente. Mas, poxa, passou a fase da paralisia, como a gente falou hoje cedo com a Didi, que o André falou com a Didi Wagner hoje cedo numa live também, passou essa fase da paralisia. Vamos usar esse tempo agora para a gente se programar, para evoluir, porque daqui a pouco, a hora que liberar a porteira, obviamente que não vai ser, vamos aí, sai todo mundo para a rua, mas, pô, a hora que abrir a porteira, você vai falar, tá, e agora, o que eu faço? Não, é o momento da gente... E aí acho que vocês têm um papel muito importante, né? Vocês e todas as instituições de ensino, seja ela qual for, como ela se posiciona, mas um papel fundamental nesse momento, né? E vocês acho que tem até um case de sucesso, se eu não me engano, né? Que vocês comentaram outro dia vocês liberaram um curso de inteligência emocional, né? Não sei se ainda está liberado, mas vocês liberaram e foi um baita sucesso, né? E acho que agora mais do que nunca, pô, se deixar aberto, acho que vai o Brasil inteiro aí para dentro. Bom, é super interessante a pergunta, Rafael. A gente viveu esse momento, nessa mudança de chave, isso acho que meados de março. Os nossos cursos eram híbridos, tá? Um pouco presenciais, um pouco online, isso em todo o Brasil. A gente já tinha feito alguns projetos específicos para algumas empresas 100% online, mas nesse momento que o Covid começou a explodir no país, a gente foi muito rápido. Em 72 horas, a gente transformou todos os nossos cursos presenciais 100% online, em 72 horas. A gente estava com 140 turmas rodando no Brasil, mais de 1.500 alunos rodando no Brasil no momento que aconteceu, fora os atendimentos em company. E a gente ficou super feliz com o resultado. Assim, os alunos continuaram amando a Conquer, porque a gente foi muito rigoroso na nossa qualidade quando a gente flipou, quando a gente tornou os nossos cursos híbridos 100% online. Pra vocês terem uma ideia, a avaliação média da Conquer hoje é 9,7. São os alunos que avaliam os professores, não os professores que avaliam os alunos. Acho que tem só um parênteses aí, que acho que tem a história do que a gente estava falando agora há pouco, da confiança também, né, cara? Acho que vocês construíram talvez essa base forte de confiança, né? E aí... Total. A gente foi muito rápido. Esse aplicativo de avaliação que é anônimo, que os alunos avaliam após todas as aulas, avaliação média 9,7. Quando a gente mudou para o 100% online, a gente voltou a atingir essa barra altíssima de qualidade na terceira noite. A primeira noite foi 9,4. Então, entre a primeira e a terceira noite, a gente foi melhorando. Na terceira noite, a gente já estava entregando um altíssimo nível de educação. A gente nasceu com insatisfação com o ensino quadrado, com o ensino de não qualidade. Então, isso a gente não abre mão. A gente ficou muito feliz com esse entregável no online. E para vocês terem uma ideia, em paralelo, a gente criou mais 10 cursos gravados para lançar para o mercado. Né? A gente se reinventou, Opa. A gente não tinha curso gravado. Lançamento. Lançamento. E um deles, que estava sendo mais buscado, mais procurado, que era o de inteligência emocional, a gente resolveu liberar de forma gratuita. Porque a gente viu o drama das pessoas no mercado de trabalho, as pessoas estavam sofrendo como empreendedores, sofrendo como profissionais de carreira. Tem uma pesquisa da Deloitte, na China, com 46% das empresas, elas disseram que o maior desafio das empresas não era nem a parte financeira, era o estresse psicológico, a inteligência emocional dos seus colaboradores. E a gente tem um papel fundamental no Brasil de transformar carreiras, de fazer a diferença na vida das pessoas, e por isso a gente liberou de forma gratuita o acesso a esse curso. Pra vocês terem uma ideia, em 3 semanas a gente passou de 500 mil de alunos inscritos nesse curso de inteligência emocional, não só no Brasil, em mais de 80 países. Então, a gente ficou muito feliz com o impacto, essa corrente do bem que se formou, de uma habilidade tão importante. A gente viu as empresas famosíssimas do Brasil compartilhando o curso com os milhares de colaboradores, de graça, a gente incentivando. E os feedbacks estão sensacionais, assim, os retornos, as transformações de vidas, de carreiras que a gente recebeu, né, com depoimentos, enfim, são fantásticos. E, assim, foi uma repercussão muito legal. A gente está muito feliz. E não é traduzido, né? E não é traduzido o curso. Você falou de 80 países, mas não é traduzido, né? Mas se tem essa quebra, imagino que seja a maioria brasileiro, né? Mas
A gente acredita que são comunidades brasileiras em todo o Brasil. Acabou se espalhando, porque foi engraçado. Viralizou o vídeo da campanha. Até quem tiver curiosidade, acesse o @EscolaConquer, nosso Instagram, que é nossa principal canal de mídia, além do LinkedIn. Tem um vídeo da campanha. Rafael, eu comecei a receber esse vídeo da família lá de São Paulo, daí comecei a receber da família que mora fora do Brasil, daí comecei a receber dos amigos dos amigos dos amigos que teoricamente não tem nada a ver, não tem nenhum laço, né? Então a gente vê que o vídeo realmente viralizou, assim, foi literalmente uma corrente do bem super bacana e que a gente fica muito feliz, que a gente ajudou muitas pessoas, está ajudando muitas pessoas a enfrentarem esse momento tão difícil. Isso que o Brasil ainda tem um lugar bastante cinzento, né, em termos de digitalização, de internet, de sinal, né, cara? Porque eu acho que se fosse 100% do país ali, pô, eu acho que vocês estariam estourando mais ainda, né? Mas não em consumo de vídeo, né? O Brasil é o segundo país com maior consumo de vídeo online do mundo. Então, segundo país em maior consumo de internet no mundo também. Então, por mais que não chegue a todo mundo, tem um consumo muito alto a quem chega, né? Então, faz um pouco de sentido. Frequência alta, né? As pessoas frequência alta, uma sim. frequência alta. E acho que a tendência agora é só aumentar, né? Porque as pessoas estão consumindo, né, esse tipo de material, esse tipo de informação. A próprio ensino online, a gente acredita que tende a crescer pra caramba pós a Covid, porque as pessoas estão experimentando e estão gostando. Estão gostando, A gente está quebrando muito preconceitos com relação ao ensino online. A gente fica super feliz com isso. Eu tenho legal. Pode falar. Desculpa, vai lá. Strike. Não, eu ia falar que é legal porque muitas pessoas questionam os cursos compartilhando ferramentas que foram aprendidas, sabe, com familiares, com outras pessoas. Então, isso é muito legal porque a gente aprende duas vezes quando a gente compartilha, né? Então, ouvir colegas, familiares, empresários chegando pra gente, muitos RHs falando, olha, a gente está conseguindo sair da zona de pânico, com as ferramentas que vocês estão ensinando, realmente mão na massa, prática, metodologia, a gente está conseguindo se reinventar, a gente está conseguindo se apoiar, eu estou conseguindo ouvir melhor a pessoa, né? Que a escuta é uma coisa que a gente estava falando muito da liderança, mas é o que mais falta, das pessoas ouvirem, de serem empático, né? Então, acho que isso ajudou muito, a gente fica muito feliz porque a gente está recebendo muito feedback, justamente por isso, por uma ferramenta que às vezes as pessoas que se ainda, até a pergunta do André, se ainda a pessoa, ela ainda estava ligada, que essa era uma habilidade que não era tão importante, a gente já não é mais o mesmo. Então, com certeza, essa é uma habilidade que quando a gente voltar a se ver, tá todo mundo conectado, vai ser diferente, né? As conexões, as relações, a gente vai estar muito mais, né, mais parrudo, mais sensível, ou a gente já não é mais o mesmo, e acho que é legal, porque a gente está se reinventando como ser humano. E acho que essa habilidade, ela está mostrando de pano de fundo e abraçando todo mundo que ela é tá realmente fazendo a diferença para as pessoas nesse momento. Sim. Tem duas coisas aqui. Uma, hoje a gente está gravando dia 24 e a gente fez uma live com a Didi Wagner, a apresentadora. E a gente estava falando de como essas mudanças estão afetando as pessoas e o mercado publicitário, enfim. E aí eu falei que a minha posição é que eu acho uma hipocrisia falar que não se pode oferecer nada, nenhum serviço, nenhum produto às pessoas hoje por conta da quarentena ou do momento delicado que a gente está vivendo. O que é um absurdo, sim, é oferecer algo que as pessoas não precisem. E até usei o exemplo de emprego, né? A pessoa que está procurando emprego, se você tem um serviço que ajuda a resolver ou ajuda a direcionar esse problema dela, tem que ser oferecido. Por que não pode ser oferecido? Claro. Então, é muito legal que chegue esse tipo de discussão, esse tipo de serviço às pessoas nesse momento. Reforçando a minha teoria que não pode deixar de comunicar, não pode deixar de ter publicidade para produtos relevantes, para serviços relevantes para as pessoas neste momento, claro. E a outra coisa que eu ia perguntar, vocês chegam a fazer esse tipo de trabalho também com investidores? E eu vou te explicar por quê. Eu e o Alisson, há um bom tempo, nós tivemos num painel, a gente fez um painel com um grupo de investidores anjos, e uma das perguntas deles foi como identificar se o empreendedor que está lá oferecendo o pedido de investimento na empresa
ele é uma boa investida ou não em tão pouco tempo de análise. Em 3 minutos, foi isso que eles pediram. No tempo de um pitch. No tempo de um pitch. E, de repente, você fizer um trabalho com esses caras para eles entenderem como identificar esses soft skills, já é um belo caminho andado, né? Não, é uma ótima, claro, aí trazendo a visão de quem é investidor, é super interessante, porque eu acho que é soft skills que destacam ou que potencializam o conhecimento técnico de todo profissional. A gente diz que soft skills é o tronco, né? O galho são os conhecimentos técnicos. Então, o tronco é a base, ele potencializa toda essa parte técnica. É essencial. Eu acho que soft skills a gente acaba vendo muito no dia a dia, né? Eu acho que se o investidor tiver a possibilidade de acompanhar no dia a dia esse profissional, claro, também o track record, né? Todo o histórico que esse profissional, esse empreendedor tem. O empreendedor meio que está nessa também, né? A gente fala muito, eu vivi bastante esse circuito, que é o objetivo do pitch, da primeira apresentação do empreendedor é ganhar uma nova oportunidade de conversa. É essa, não é vender porra nenhuma, né? É ter a chance de viver um pouco mais com aquele investidor para aí sim, talvez fora do palco, ele conhecer o bastidor e aí ele vai ver o cara de verdade, né? Não vai ver um cara preparado e montado para uma situação. Mas é uma ótima... O pitch é o cartão de visita, né? Mas é um público super desassistido, cara, o investidor. Sim, a gente já fez uma mentoria com algumas pessoas que fazem pitch e mesas, assim. Então, a gente ensina alguns hacks, porque às vezes você tem uma baita proposta de valor, aí chega na hora, pã, dá branco. Não consigo falar, o meu nervoso me trava, né? Isso também é uma defesa, né? O sequestro emocional é uma defesa. Então, acho que muitas vezes você pode se preparar antes, dando uma respirada, aqui, um pouco essa questão da adrenalina, mas às vezes acho que uma sacada para quem é um investidor é olhar ali o que está por trás do que você está olhando da casca, porque como você falou, para ter uma segunda conversa, porque às vezes o cara está super nervoso, eu já vi mesas que os caras foram ganhadores e não foi o melhor pitch, né? Perfeito. E só que exatamente porque você se livrou ali do que o cara estava nervoso, né? Só que tinha uma proposta ali que conectava muito com o que os caras estavam querendo e foi a proposta vencedora. Então não era o super pitch ensaiado com os melhores gatilhos, mas aqui a proposta de valor o cara passou de um jeito, tinha muito amor, por mais nervoso que ele estava, né? E aí é o poder da segunda conversa, né? Fato. Não, concordo absolutamente. Vou só fazer uma pontuação para fins de histórico desse vídeo. Eu caí por alguns segundos, então eu não sei o que aconteceu com a gravação nos segundos que que a minha internet ela despencou aqui, tá? Então, só fazendo esse disclaimer, esse pequeno disclaimer aqui, eu ouvi parte da resposta de vocês também. Mas a parte só que eu ouvi, que eu só gostaria de complementar e falar para o Endo, para prometer, então, que esse produto para investidor curso para investidores anjos, a gente fazer juntos, né? Fazer fora de série Conquer, né? Que legal, tamo junto, conte com a gente, vai ser uma honra desenvolver esse produto para esse nicho tão específico. Muito legal, André, boa ideia. Boa. O André saiu para preparar o pitch e voltou. Boa. Escrevi 10 segundos ainda, 20 segundos. Foi ali no espelhinho. Vai ter uma segunda chance. No espelhinho de caminhoneiro. Você vai ter uma segunda chance, a gente vai tomar um café. Vambora. Eu fiz o case ao vivo aqui, ó, como é que fez ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Boa, maravilha, turma. Foi incrível bater esse papo com vocês. Muito bom mesmo. Particularmente muito bom, assim. Exato. Se deixar, a gente vai embora aqui. Mas foi muito legal bater esse papo. Acho que foi muito esclarecedor. Para quem ouvir, acho que vai ser um baita conteúdo, uma baita informação, ainda mais no período de crise que a gente está vivendo aqui, né? Acho que ele é atemporal pra caramba, mas no período de crise ele é pertinente. E foi um prazer, cara. Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos ver se a gente evolui essas ideias aí que a gente colocou na pauta aqui também. Com certeza. Rafael, Alisson, André, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre uma honra poder compartilhar um pouco da história da Conquer, ainda mais com vocês, ainda mais dentro do Fora de Série. Então, foi muito bacana. Convido a todos que estão nos vendo e ouvindo a conhecerem a Conquer, né? O @Escola Conquer, seja no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. Boa, seja no LinkedIn. E também, para quem quiser me acompanhar, estou muito forte no LinkedIn e no Instagram, que ainda é o Favarim. Gosto pra caramba de contribuir e de fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre falando sobre empreendedorismo e liderança, que são os dois assuntos que, para mim, particularmente, eu gosto de falar. Aí, claro, a Conquer você pode aprender todas as soft skills e especializações que a gente tem. Convido todo mundo a entrar no nosso site, né? Com www.escolaconquer.com.br. Boa.
Boa, a gente ia falar... Agradecer, né? Vai lá, Aline. Pode falar, Rafa. Pode Não, falar. a gente ia falar aqui, não deixe de seguir a Conquer no @Escola Conquer, né, em todas as plataformas sociais ali. E bora, obrigado Aline, obrigado Wendel. Deixa Só ele me falar. agradecer, Claro, né? então agora é ela. Só agradecer mesmo, a gente adora boas histórias, adora trocar sobre temas que nós somos apaixonados. Já deu para entender que o que temos em comum é que somos loucos com ideias que são apaixonantes. Então, acho que é por isso que a gente troca e realmente encontra a nossa tribo, né? Então, que possamos fazer isso mais vezes. Então, a gente está super aberto aqui na Conquer para receber boas ideias, trocar, crescer junto com os nossos alunos, com os nossos clientes. Então, prazer aí receber vocês na Conquer. E contem com a gente, meninas. A gente gosta bastante de trocar. Eu também estou super à disposição. Obrigado. E a gente fala muito na Conquer 2 frases que é o tamo junto ou vai ou voa. Então, vamos voar junto. Vai, eu vou. Vai, eu vou. É isso aí, vai ou voa é um lema nosso, no final de todas as reuniões de time a gente faz, é o grito de guerra da Conquer, ou vai ou voa. A gente vai lançar um livro com esse nome também, então é muito bacana falar. Mas enfim, obrigado pessoal, foi mais uma vez uma honra, a gente admira pra caramba o trabalho de vocês, então super bacana estar aqui nessa noite, nesse dia, nessa manhã, depende de quando a pessoa vai ver e ouvir, mas foi muito show. Valeu André, valeu Alisson. Boa, obrigado, foi muito bom mesmo, gostei bastante. Eu já sigo a Conquer, eu peguei esse curso eu peguei uns 75 cursos que ficaram gratuitos, eu não vou mentir. E peguei alguns que eu pedi de presente também para algumas empresas que eu queria fazer e nunca tinha feito, eu não fiz nenhum ainda. Mas o de vocês está ali e na hora que eu não sei, acho que foi no Instagram que me pegou lá, eu na hora já me inscrevi. E, pô, admiro demais o que eu já conhecia e agora conhecendo você, sem dúvida alguma, aumentou essa admiração. E eu acho que a gente transita no mesmo território, bem parecido. Eu acho que, sem dúvida alguma, a gente vai fazer mais coisas juntos, seja conteúdo, seja produto, o que for. Nós estamos juntos aí. Não, o pitch do André foi matador. Vamos tomar esse café em São Paulo. Nosso cara. São Paulo que vocês ficam, André? São Paulo. Dei sorte. Não, vamos tomar esse café. Quando for para São Paulo, vou dar um toque para vocês. Vai ser muito bacana conhecer vocês pessoalmente. Venham sim, Valeu. avise a gente. Então, tá bom, meu povo. Esse foi mais um FSCast. André, não sei se você fez uma cara agora de vou falar, pegou o ar ali. Não, só ia falar que você tá maravilhoso com esses olhos azuis. Maravilha. Então, encerrando aqui com o pessoal da Conquer, esse foi mais um FSCast. Não deixe de seguir o Fora de Série em todas as plataformas sociais, no @Fora de Série. E a gente vai se despedindo por aqui. Valeu, galera. Obrigado. Quarta que vem. Falou. Tchau. Tchau.